As pessoas dão o que elas podem dar. Existe um certo momento da vida em que a gente finalmente entende que as pessoas não entregam o que queremos, mas sim aquilo que conseguem. É um entendimento que não chega cedo, nem vem com facilidade. É fruto de quedas de expectativas frustradas, de caminhos que não seguiram como planejados. Até que um dia, quase sem perceber, nasce dentro da gente uma nova compreensão. Ninguém oferece o que não tem. E é aí que a maturidade começa a florescer. A gente cresce acreditando que amar é suficiente, que cuidado é automático, que quem está ao nosso lado sempre vai corresponder conforme nossa necessidade. Mas não funciona assim. Cada pessoa carrega a sua própria história, a sua dor, a sua capacidade emocional, e isso define o que ela consegue entregar. Algumas pessoas podem dar carinho, mas não presença. Outras podem dar palavras bonitas, mas não atitudes. Algumas enxergam o nosso valor, mas não conseguem ficar. E isso não é falta de amor, é falta de estrutura. Demoramos a aceitar que ninguém dá aquilo que não aprendeu, que não recebeu, ou que ainda não despertou dentro de si. Muitos vivem presos em seus próprios medos, traumas antigos, inseguranças profundas, e esperar que alguém entregue algo que não domina é como exigir que uma terra seca faça brotar flores instantaneamente. Não é maldade, é limite. A maturidade emocional nasce no instante em que paramos de personalizar tudo. Quando deixamos de interpretar a ausência do outro como uma recusa a nós, quando compreendemos que a incapacidade dele não é prova do nosso desvalor, e sim reflexo da própria fragilidade. Esse entendimento liberta, porque tira o peso das nossas costas e devolve o que pertence a cada um. Suas responsabilidades, seus limites, suas escolhas. Ao longo da vida, encontramos pessoas que nos dão pouco, mas não por falta de sentimento. Às vezes dão pouco porque estão esgotadas, porque estão lutando batalhas invisíveis, porque ainda não sabem amar com amplitude. Outras, infelizmente, dão pouco porque não querem dar mais. A sabedoria está em diferenciar uma coisa da outra, sem julgamentos precipitados, sem culpas desnecessárias. Aceitar o que cada pessoa pode oferecer não é resignação passiva a menos, é clareza. É entender o terreno onde estamos pisando. É perceber que alguns vínculos são profundos, outros são rasos, alguns são temporários, e uns poucos permanecem pela vida inteira. E tudo isso é natural. A maturidade é a lente que revela que amar também é aceitar limites. Mas existe um detalhe essencial. Aceitar o que o outro pode dar não significa aceitar menos do que você merece. Significa apenas não tentar extrair de alguém algo que ele não tem capacidade de entregar. É compreender que insistir para que certos corações sejam maiores é desperdício de vida. Alguns caminhos simplesmente não se encontram no final. Não importa o quanto tentemos. E tudo bem. A maturidade também nos ensina a não guardar rancor. O rancor é o peso dos que ainda não entenderam. Ele nasce quando acreditamos que alguém nos devia algo, um amor maior, uma compreensão mais generosa, uma presença mais firme. Mas ninguém nos deve aquilo que não pode dar. Quando percebemos isso, o rancor evapora, abrindo espaço para uma paz mais leve, e finalmente somos capazes de seguir sem restos, sem espinhos, sem perguntas repetidas. E existe outra parte desse aprendizado. Nós também só damos o que podemos. Somos generosos às vezes, mas também somos falhos. Já decepcionamos outros. Já oferecemos menos do que pediam. Já amamos com partes quebradas. Temos limites mesmo quando tentamos ultrapassá-los. Reconhecer isso nos torna mais humanos. E, curiosamente, mais compassivos. A maturidade é esse espelho onde finalmente enxergamos que ninguém vive acima das próprias possibilidades internas. Todos estamos tentando do nosso jeito. Alguns tentam mais, outros menos, mas cada um dá aquilo que consegue dentro da sua própria visão de mundo. E essa compreensão devolve ao coração uma serenidade que antes era impossível. Quando paramos de cobrar o impossível, começamos a enxergar melhor o que realmente está sendo oferecido. Às vezes aquilo que o outro entrega parece pequeno, mas é tudo o que ele tem. Às vezes o gesto é mínimo, mas vem de um lugar sincero. E cabe a nós decidir se esse tudo dele é suficiente para nossa vida. Porque aceitar o limite do outro não significa aceitar esse limite dentro de nós. É aqui que entra a parte mais delicada da maturidade. Saber quando ficar e saber quando partir. Saber quando acolher a limitação do outro e saber quando essa limitação impede seu próprio crescimento. Saber reconhecer que existem relações que não evoluem, não por falta de sentimento, mas por falta de estrutura emocional. E insistir nelas machuca. A maturidade não exige sacrifícios eternos, exige lucidez. Saber que algumas pessoas só conseguem caminhar até a metade da estrada e que não há beleza em arrastar alguém que não quer ou não consegue seguir. A sabedoria está em continuar caminhando, mesmo que em algum ponto seja necessário seguir sozinho. Com o tempo, vamos entendendo que a vida não se trata de mudar o outro, mas de aprender a lidar com quem ele é. Não se trata de lutar para que ele seja mais,
mas de aceitar que talvez seja menos do que gostaríamos. E isso não invalida a sua essência, só limita a sua entrega. A maturidade emocional é também a arte de acolher as imperfeições do mundo sem se perder dentro delas. E curiosamente, quanto mais aceitamos o que as pessoas podem dar, mais livres nos tornamos, porque paramos de travar guerras inúteis, paramos de pedir explicações que não mudarão nada, paramos de esperar que o outro nos complete, nos salve ou cure as nossas carências. A maturidade devolve cada responsabilidade ao seu verdadeiro dono e devolve a nós a força de seguir. E então, um dia, quase sem perceber, entendemos que a vida é feita de relações reais, não ideais, relações humanas, imperfeitas, incompletas, e mesmo assim profundamente significativas. A maturidade deixa claro que amar não é exigir plenitude, é saber reconhecer o limite do outro e o seu, e ainda assim decidir se vale a pena continuar. Mas o mais bonito de tudo é que, quando aceitamos o limite do outro, também abrimos espaço para receber mais do que esperávamos. Porque quando deixamos de cobrar, o coração do outro relaxa. Quando deixamos de exigir, ele aprende naturalmente a oferecer. E quando paramos de tentar moldá-lo, ele finalmente mostra quem é. Às vezes, há mais beleza em permitir do que em esperar. No fim, as pessoas dão o que elas podem dar não é uma frase triste. É libertadora. Ela nos lembra que ninguém está aqui para completar nossas faltas. Cada um está lutando contra seus próprios medos, seus próprios vazios, suas próprias limitações. Aceitar isso nos afasta da ingratidão e da ilusão, e nos aproxima da gratidão e da verdade. E a verdade é simples. As pessoas dão o que elas podem dar, e nós decidimos o que fazer com isso. Essa é a maturidade que transforma relacionamentos, que cura mágoas antigas, que ensina a caminhar leve. A maturidade que nos faz perceber que aceitar o limite do outro não diminui ninguém, apenas amplia nossa própria consciência. E quando essa consciência chega, tudo muda. O peso diminui, a angústia se dissolve, e a vida segue finalmente mais leve, mais clara, mais honesta. Obrigado por chegar até aqui. Se gostou, se inscreva no canal e receba mais vídeos como este.